Ontem um amigo, o Leandro aqui da Rádio, disse: rapaz, fala uma coisa boa do governo Bolsonaro no programa. Eu vou falar duas, né? Uma que foi a redução nos índices de violência, um levantamento do Atlas da Violência, aliás, um levantamento feito pelo G1, que há quem considere mais fidedigno até do que o das secretarias de segurança pública, né, que o pessoal desconfia de maquiagens, não só no da Bahia, como lá de São Paulo, mas houve uma redução de 22%. Aliás, uma redução, na verdade, de 7%. Algo em torno de 7%. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. E se a violência tivesse aumentado, evidentemente que muitos de nós estaríamos aqui falando: olha, foi incentivo às armas, foi isso, foi aquilo. Mas houve uma redução nesse primeiro semestre comparado com o semestre do ano passado. E outro dado é naquela queixa que o governo faz da imprensa. O Bolsonaro pegou as manchetes do Globo, da Folha, do Estadão, e ele estava comentando, e na minha opinião com uma certa razão, porque a notícia era: economia reage, mas... Aí dizia aquela letamente: economia reage, mas... Talvez alguns... Sempre foi assim, desde... mas é o seguinte, depende. Quando é um governo, por exemplo, que o pessoal da Globo gosta, eles colocam assim: mesmo lentamente, economia reage. Dá sinais positivos. O mesmo que fraco, a reação da economia passa a ser o destaque. E aí eu falo como um todo. Por exemplo, não é só com Bolsonaro, não. Com Lula, que a Globo também não gostava, tinha essa leitura. Podia reagir um pouquinho, pegava ali uma coisinha pequena para dizer: olha, reagiu, mas está muito longe da Argentina, da China. Sim, meu amigo, mas reagiu. Se não reagisse, que era ruim. Né? Então, nisso tudo, tem muitas coisas do governo que, sinceramente, não gosto. Não nego isso aí para ninguém. Tem gente que gosta de tudo que vem do governo. Eu sou daqueles que não gosto da maioria das coisas que vem do governo. Mas nisso aí, nessa coragem de peitar a imprensa, talvez a maneira dele peitar é questionável. Mas foi uma coragem que o PT não teve, que o Lula não teve. Dizer assim: não é como vocês estão dizendo, não. Pode dizer o que estão dizendo aí, tudo bem, mas eu vou seguir meu caminho aqui. Muito embora o caminho é questionável, totalmente. É bom a gente ressaltar isso aí. Mas dois dados: uma recuperação ainda que leve da economia, e ainda cedo para também a gente dizer que tudo é em relação aos feitos do governo Bolsonaro. Porque se a coisa tivesse ruim, o pessoal diz: não, é herança maldita. O governo, quando assume, é assim. Ainda é por causa de erros do passado. Mas se melhorar hoje, aí já foi a gente. Nós que melhoramos. Mas vamos falar a verdade. Se a economia não tivesse 0,2 no trimestre, foi muito pouco, foi muito tímido, foi. Mas se fosse um número negativo, estava todo mundo batendo e cobrando o governo. Mas se foi 0,2 positivo, dá os méritos também. Tá? Vamos fazer assim, vamos ser justos. E torcer para que ela retome de verdade. O sentimento na rua, quando você pergunta aos empresários, é de que alguns sentiram essa reação tímida, outros não. Outros sentiram até uma retração, comparando com o ano passado. Depende de que ramo você seja. E tem outra coisa, viu, Adinoel? Tem outras coisas também para a gente ler, porque também, quando a gente fala depende do ramo, tem uma coisa aí que a gente tem que analisar. Por exemplo, eu vejo alguns empresários do ramo de confecções. Aí eu fico perguntando, né, o pessoal se queixando: será que foi uma queda ou é a situação do mercado em si? Eu vou dar um exemplo. Você já viu tanto de loja que surgiu nos bairros, nas casas das pessoas mesmo? Tanto de lojas virtuais. Então, muitas vezes, não é que o povo está comprando menos, é porque pareceu bem mais concorrente para você. O pessoal de eletrônicos. O crescimento das lojas virtuais e da compra pela internet é absurdo. O número de pessoas que acabam não indo mais na loja física porque o filho ensinou, porque alguém ensinou, porque ele descobriu que na internet ele compra, paga direitinho
e o produto chega com 20 ou 30 dias ou 15 dias, e se não chegar, devolve o dinheiro, tem de volta, enfim. Então, às vezes, é uma mudança no mercado. Por exemplo, os bancos não estão mais cheios como antigamente, mas não quer dizer que eles não têm mais cliente, é que os clientes estão no celular. Então, tem muito disso. Hoje em dia a gente passa aí em uma loja, em uma hamburgueria, você não vê cliente nenhum, você pensa, vai fechar. Você está enganado, ele está entregando muita coisa pela internet, ao delivery. É a pizzaria, sabe como é que essa pizzaria aguenta? Aí o pessoal só é uma moto atrás da outra, indo e voltando. Aí esse pessoal já não tem carteira assinada, mas não quer dizer que ele está sem dinheiro. Ele botou a moto e está agora como está entregando, está indo e voltando, entregando e trabalhando o tempo todo. Pegou o carro, botou no Udicar. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu saí de casa, estava sem carro. Uma mototáxi que eu sozinho pedisse era R$5. Eu pedi o Udicar, foi R$7. Para mim, Leozinho, Iris e um colega de Leozinho. Para vir para a praça, R$7. Dali do Andaiá para o shopping. Então, assim, são as mudanças que nós temos, que nós estamos encarando, nós temos que ficar atentos a isso, para mergulhar nessa mudança, ver qual é o caminho. Ora, se você vende na sua loja física, se prepare também para você vender de forma online. Porque a gente conhece hoje, pegar o exemplo da hamburgueria ali que vende, que já descobriu que, rapaz, se eu fechar essas portas aqui e não pagar mais o aluguel aqui, eu já vi que eu vou entregar meu hambúrguer de casa, que eu tenho um telefone forte que todo mundo tem agora, e tem os aplicativos. Então você tem que estar preparado para isso. Porque tem gente visitando teu cliente sem gastar um centavo de gasolina, tudo pela internet, e aí a gente tem que acordar. Então, na verdade, todo mundo está enfrentando isso. Até os prefeitos estão enfrentando um tipo de oposição que é diferente do que se tinha antes. O rádio está enfrentando isso, a televisão está enfrentando isso. Essa mudança de tempo, essa mudança de hábito, de consumo, de tudo. Agora são 6 horas e 14 minutos na Bahia.